Olá, meus amigos, minhas amigas, vamos para mais uma aula aqui no LSC Concursos. E agora nós iremos abordar o assunto chamado gestão de conflitos. Galera, preste atenção, preste atenção. Este assunto aqui é um assunto relativamente novo em concursos públicos. Este assunto iniciou a ser cobrado em 2009, 2010. 2009, 2010, naquele momento nós tínhamos poucas referências bibliográficas, nós tínhamos poucas questões de concurso, né? Mas depois dessa data, esse assunto começou a ser abordado de forma constante. E eu digo para vocês uma notícia muito legal, muito positiva. Lembra que eu falei para vocês que passa em concurso público o aluno que começa a estudar no material onde o examinador elabora as questões de prova? Está aqui. Com toda certeza, mais um produto de excelência aqui do LSC Concurso, aula Gestão de Conflitos. Esta aula aqui, eu tenho a certeza do dever cumprido. Que vale, vou cumprir o dever, porque eu não dei aula ainda, sabe por quê? Porque se você assistir essa aula, você vai ficar competitivo. Dificilmente você vai errar uma questão de prova. Pois aqui eu vou abordar os principais pontos que são cobrados em prova. Preste atenção. Quem vai fazer concurso do CESP? Assista 2 vezes. Quem vai fazer concurso da banca do CESP 2 vezes, porque o CESP gosta muito de cobrar isso. Quem for fazer concurso da FCC cobra, mas com menor intensidade. Bacana? Então bora, gestão de conflitos. Cara, conflito, né? Não é isso? Quando você ouve a palavra conflito, o que você associa? Você associa o que? A palavra conflito está ligado ao desacordo, discórdia, divergência, dissonância, desafinação de sons, controvérsias, o antagonismo, contrário, oposto, inimigo. Não é isso? Sim. Isso que vem a ser o quê? Quando você conceitua conflitos. Entende? Conflitos. A administração é uma ciência? É. Essa ciência estuda o quê? As organizações. As organizações são formadas por pessoas. Não existe organizações sem as pessoas. E as pessoas são seres complexos. E os seres complexos, por natureza, não é isso? Uma hora ou outra vai produzir conflito. E esse conflito na organização, ele pode ser positivo ou ele pode ser negativo. Isso você vai aprender aqui. Então pode ser positivo ou pode ser negativo. Vai ter que saber a hora que se deseja esse conflito. E como impacta a organização? A administração criou uma ferramenta chamada o quê? De gestão de conflitos. Então aqui, na verdade, nada mais é do que uma ferramenta de administração para lidar com os conflitos da organização, porque a administração estuda a organização. Nós já estudamos aqui, né? Vamos recordar aqui que, cara, estudar não pode ter preguiça, tem que ler várias vezes, repetir, martelar na cabeça, senão não passa. A palavra conflito está ligada ao desacordo, discórdia, divergência, dissonância, desafinação de sons, controvérsias ou antagonismos contrário, oposto ou inimigo, né? Gestão de conflitos. As pessoas nunca têm objetivos e interesses pessoais idênticos. As pessoas não são seres humanos complexos? Sim. Cada ser humano é um ser único, dotado de quê?
de sentimentos, alegrias, tristezas, objetivos, interesses profundos, pessoais. Único! Não existe idênticos. Professor, se todos tivessem o mesmo interesse idêntico objetivo, Carol, seria o quê? Tranquilo. Mas não, acontece que tem o quê? Não tem não é homogêneo. Pronto. As diferenças de objetivos e interesses pessoais sempre produzem alguma espécie de conflito inerente à vida de cada indivíduo e faz parte inevitável da natureza humana. Exatamente, cara. Faz parte da natureza humana. Tá? Faz parte da natureza humana. E nós temos que o quê? Encarar isso. E principalmente onde? Dentro das organizações. Isso aqui é uma parte introdutória, a gente vai avançando, né? Então o conflito existe quando uma das partes, seja um indivíduo ou grupo, tenta alcançar seus próprios objetivos interligados com alguma outra parte, a qual interfere na sua busca de atingir objetivos. Então, olha aí. O conflito existe quando uma das partes, seja indivíduo ou grupo, tenta alcançar seus próprios objetivos interligados com alguma outra parte, a qual interfere na sua busca de atingir objetivos. Ok, professor, nada de novo, exatamente isso, conflito, colisão, não é isso? Interferência de conflito, você pode ser uma interferência ativa e pode ser uma interferência passiva. Gente, o que é uma postura ativa? A postura ativa é uma postura o quê? De agir. Professor, e uma postura passiva? De omitir. Professor, a omissão pode produzir interferência de conflito? Claro que pode. Mas normalmente acontece através da ativa. Ativa, mediante ação, para provocar obstáculos, bloqueios ou impedimentos. E a passividade, mediante omissão. Contexto de ocorrência de conflitos, né? Então, olha só, gente, vamos lá. Aqui uma parte introdutória para passar para vocês, conflito interno, externo, ativo, passivo, né? Essa parte introdutória. Eu sou franco com vocês, sabe que aqui é papo reto, essa parte introdutória não cai muito em concurso, mas é importante porque faz parte da grade, faz parte da aula e nós não vamos nos omitir. Então tenha paciência, tá? Essa aqui é a parte introdutória. Depois vamos estudar algumas partes que começam a cair de forma sistematicamente em concurso. E eu fico muito feliz, cara, quando a gente prepara uma aula. Essa aula aqui é uma regravação nossa. A gente fez a primeira aula em 2010, gravei essa aula em 2011, regravei em 2011, agora em 2012. Concluí a preparação dessa aula minutos antes de a gente gravar. E sabe o que aconteceu? A gente fica feliz assim, essa alegria, porque a gente identificou, eu consigo identificar o modelo mental do examinador elaborar as questões de prova. Vou passar para você. Isso vai produzir o quê? Diferencial competitivo, cara. Aqui. Contexto. Qual situação que vai gerar conflito, né? Você sabe que é conflito. Pode ocorrer entre pessoas ou entre grupos de organizações. Claro. Conflito tem que ter duas partes, não é isso? Pode ocorrer entre pessoas ou entre grupos e organizações. Gente, olha aqui. Opa. Tá aqui. Professor, o que você fez aqui? Você já quer acabar com a aula? Não vou, não. O professor aqui é persistente. Então, conflito, cara, não é exclusivo somente de pessoas. O conflito pode ser entre grupos e entre organizações. Prof, pode ocorrer entre mais de duas partes ao mesmo tempo.
Ah, professor, então esse negócio de conflito, você está explicando para a gente que ele é amplo? Ele é amplo, cara, ele é enorme. Por exemplo, olha só. Conflito interno, intrapessoal. Intrapessoal. Prestem atenção. Aluno concurseiro tem a obrigação de saber a diferença entre a expressão intrapessoal e interpessoal. Interpessoal é uma coisa, intrapessoal é outra coisa. Intrapessoal, comigo mesmo. Professor, você está em conflito consigo mesmo? É possível? Sim. Esse conflito é um conflito o quê? Intrapessoal. Professor, e o tal do interpessoal? Gente, interpessoal é entre pessoas, um e outro. Professor, eu posso levar esse assunto lá para aquela aula que o senhor explicou de relacionamento, relações interpessoais? Sim, relações interpessoais significa dizer que o quê? Entre as pessoas. Professor, existe o tal de relacionamento intrapessoal? Sim, o que são as suas relações internas consigo mesmo. Então, quando o conflito é interno? Quando ele é intrapessoal, envolve dilemas de ordem pessoal. Externo, envolve vários níveis. Externo o que? Fora da pessoa, pode ser interpessoal, entre pessoas, intragrupal. O que é intragrupal? Dentro de um grupo, há conflito nesse grupo. Intergrupal significa um grupo contra outro. Intraorganização significa dizer dentro da organização. E interorganizacional significa entre organizações. Pô, prof, esse negócio do intra e do inter eu não vou mais esquecer. Exatamente, né? Vamos lá, agora nós vamos começar assuntos que vocês vão ter que saber, palavras técnicas da gestão de conflitos. Palavras técnicas. O conflito pode ser percebido, experienciado ou manifestado. De novo, o conflito pode ser percebido, o conflito pode ser experienciado, e manifestado. Primeiro, conflito percebido. Cara, primeiro eu vou explicar do meu jeito, depois a gente vai para tecnicamente. Então nós temos três aqui: o percebido, experimentado e manifestado. O que é, cara, o percebido? Sabe como é que é? Você está lá no seu ambiente de trabalho, e aí você já identifica um sujeito lá que não bate com as suas ideias. Pronto. Você já percebeu o quê? Um possível conflito. Se cair essa situação na prova, você vai marcar o xizinho no conflito percebido. Aí esse cara que você percebeu que você não gosta dele, aliás, que ele não gosta de você, e você também não gosta do cara, e pronto. Começou a ter algumas atitudes veladas de conflito. Mas ainda não é declarado. Não é declarado. É só algumas atitudes veladas. Esse conflito passa para o segundo estágio, que é o conflito experienciado. Agora não. Agora o cara fala, não gosto de você, e acabou. Você tem o terceiro tipo de conflito, o conflito manifestado. Percebido, você percebe que há conflito, mas ainda não há choque oficial. O experienciado, você já sabe que ele existe, já começou a perceber algumas atitudes veladas de conflito. E o manifestado não, o bicho já está pegando, cara. Acabou, tá aí.
Conflito percebido, conflito experienciado e conflito manifestado, né? Percebido. Tem que prestar atenção, cara, porque na prova o cara pode contar uma historinha e mandar você fazer um juízo de valor. Percebido. Ocorre quando as partes percebem e compreendem que o conflito existe, porque sente que seus objetivos são diferentes dos objetivos dos outros e que existem oportunidades para interferência ou bloqueio. É o chamado conflito latente, o que as partes percebem que existem potencialmente. Então, o conflito percebido também pode ser chamado de conflito latente, né? Você já identificou que há o quê? Que há algum conflito de interesses, de objetivos, alguma coisa. Pronto. Segundo tipo, experienciado. Quando o conflito provoca sentimentos de hostilidade, raiva, medo, descrédito entre uma parte e outra, é chamado conflito velado, coberto com véu, oculto, disfarçado. Quando é dissimulado, oculto, não manifestado externamente com clareza. Não, o cara vai lá no discurso, rebenta outro cara e fala nada pessoal, é só profissional. Não tem essa? Tá aí. Dissimulado, não é isso? Dissimulado, né? Isso aí ele está o quê? Na fase do conflito, que é chamado o quê? Experienciado, tá? Ih, cara, isso aqui acontece demais, cara, ó. Demais, demais. A gente que trabalha em órgão público, trabalhou em várias unidades, ó. Nossa Senhora. Conflito manifestado. Agora não, aqui está declarado, já chutou o pau da barraca, ele quer confronto. Quando o conflito é expresso através de um comportamento de interferência ativa ou passiva, pelo menos uma das partes, é chamado conflito aberto, o que se manifesta sem dissimulação. Caiu na prova sem dissimulação, é o conflito chamado manifestado. Houve dissimulação, vai ser o conflito experienciado e percebido quando você tem a sensação que ali vai produzir conflitos. Ô professor, então olha aí, professor, estou aprendendo, tá. Então olha só, vamos lá, primeiro bloco, gente, ó, olha como você tem que fazer o mapa mental, ó. Gestão de conflitos, né? Primeiro tópico, noções gerais. Segundo bloco, você vai colocar lá, forma de manifestação, você vai colocar lá, conflito percebido, experienciado e manifestado. Terceiro bloco, abordagem do conflito. Pode ser estrutural, processual ou misto. Bingo, 10, acabou. Essa parte cai. Abordagem estrutural, abordagem de processos e abordagem mista. Professor, abordagem de que? Eu quero entender esse cara. Abordagem para administrar os conflitos. Os conflitos são administrados, cara. Por isso que existe o quê? A gestão de conflitos, que é uma ferramenta da administração que é aplicada à organização. Cai em concurso, você vai ter que saber o que vem a ser, cara, estrutural. Professor, o que vem a ser conflito de abordagem estrutural? É muito simples. A repartição A está brigando, Paulix, por caneta. Tem 10 cabloquinhos lá e tem 4 canetas. É um pau. Então o problema ali qual que é? Caneta. Não é caneta? Cara, cada um precisa de uma caneta. Se tem 10 e a 4, vai ter briga, não é? Oh, mas como vai ter que ficar gente aí? O cara falou para divide, uai. Mas cada um precisa de um, cara, e aí? Como é que você resolve essa abordagem estrutural aqui? Pronto, bingo. Vou trocar a caneta por lápis. Por lápis. Tá? Vou mudar o exemplo. O Paulix você estudou na aula aí, cara. Ó, o Paulix não é sistema não, viu, cara? Deixa eu contar pra vocês, cara. No Facebook lá, eu fiz uma chamada, não sei o que foi, chamei o Paulix com umas camisetas aí que o pessoal tá querendo do LAC aqui, né?
chamei lá no Facebook lá e aí teve um comentário de uma aluna nossa. Professor, eu pensei que esse Paulix fosse o sistema. Porque o professor 4, quando dá aula de informática, ele fica chamando lá, Paulix, roda o vídeo, não sei o que, vem em mim, papá. Então ele pensou que fosse o sistema. Não, cara, o cara, nosso colaborador aqui, meu braço direito, viu? Nosso produtor, editor aqui, bombril, 1001 utilidades. Então ele é gente, ajudou na aula agora. 1001 utilidades. Então é o seguinte, vamos voltar para o grupo lá. 10 pessoas, 10 lápis, 5 lápis. Cada um precisa de um lápis para trabalhar. Vai dar conflito caro, cada um vai querer um lápis. Abordagem estrutural. Paulix já falou, quebra o lápis, estrutura, pum, quebrou. Pronto, vai dar o quê? Vai dar, de 5 vai ser 10. Porque se dividir em 2, vai ter meio lápis para cada um, dá para escrever. Pronto, aí você resolveu o conflito, você administrou? Sim. Qual que foi a abordagem? Abordagem estrutural. Então a abordagem estrutural é quando você resolve o conflito resolvendo as questões de estrutura, aumentando o orçamento, comprando mais equipamento, mais computador, dividindo não sei o que, criando mais salas, pronto. A abordagem é estrutural, tem a ver com estrutura. Você vai o quê? Otimizar recursos, ter mais recursos e assim por diante. Professor, abordagem processual. Abordagem de processos. Isso aqui é o seguinte, o cara que não conhece erra. Se o aluno pegar esse processo aqui lá da gestão de processos, que é outra ferramenta da administração, ele vai levar pau. Vai levar pau. Esse processo aqui é outro, cara. Esse processo aqui é o processo da gestão de conflitos. Gestão de conflitos, meu. Processual vai ser o seguinte, cara. O que está ocasionando o conflito é o seguinte. Naquele grupo lá das 10 pessoas que só tinha 5 lápis, tem um cara que é meio surdo. E todo dia o colega cumprimenta ele de manhã. Bom dia! Como ele é surdo, ele não ouve. Bom dia, ele. Bom dia! Ele é surdo. O cara fala, pô, esse cara é metido, ele não gosta de mim, pô, todo dia eu cumprimento, não vou mais cumprimentar ele. Aí, o cara que tem problema de audição, chega lá, encontra ele, cumprimenta ele. Bom dia. Outro cara não responde, fala, por que eu vou responder no meio? Pronto, gerou conflito. Cada um começa a ter atitudes de ódio em relação ao outro. Cada um começa a perceber o que o outro é de mal, o que é de ruim, começa a dedar, começa a ter aquele comportamento do mal. Pronto, a casa está instalada. Na abordagem de processo, há necessidade de intervenção de um terceiro. Só que aí o chefe da repartição é um cara sábio, um cara inteligente, um cara experimentado, experiente. O que ele faz? Ele chama os dois, é um terceiro, um cara de fora. O que foi com vocês dois aí? Ah, eu cumprimento ele, nunca me responde. Aí o cara fala, eu sou surdo, como é que eu vou responder uma coisa que eu não ouvi? Pronto, não é maldade, não é uma forma de você resolver o conflito. Então, essa forma de abordagem é abordagem de processos. Cai em concurso, professor? Cai. Estrutural de estrutura. E misto. É o junto, estrutural e o processo. Acabou, cara. Ponto certo. Cai. Vamos fazer questões desse cara aí. Agora que eu já expliquei do meu jeito, vamos para os bits e bytes, né? Como está na teoria. Abordagem estrutural. O conflito surge das percepções criadas pelas condições de diferenciação de recursos limitados e escassos para o exemplo do lápis, qual que era? Esse aqui, ó. Recursos limitados e escassos e de interdependência. Se esses elementos puderem ser modificados, as percepções e o conflito resultante poderão ser controlados.
Os seus elementos puderem ser modificados. E nós modificamos, dividimos o lápis no meio, fizemos um ponto em todos os lápis, entregou para a galera, cada um vai ter seu lápis, vai trabalhar numa boa e acabou a confusão. Acabou, pronto, vai trabalhar, né? Cara, esse negócio, olha, no setor público, cara, isso aqui tem demais, cara, abordagem estrutural. Quem mexeu no meu computador? Quem usou o meu telefone? Quem pegou a minha caneta? Rapaz do céu, é violenta, hein? Olha lá, hein? Trata-se de atuar sobre uma das 3 condições que predispõem ao conflito. Primeira coisa que pode gerar a estrutura, ó, reduzir a diferenciação dos grupos. Professor, reduzir a diferenciação dos grupos? Sim, o grupo A tem tudo, o grupo B não tem nada. Pronto, tá aí, vai gerar ciumeira? Vai gerar ciumeira, meu. Interferir nos recursos compartilhados? Tá, lembra do lápis. Reduzir a interdependência? Professor, o que vem a ser essa interdependência? O setor A depende do setor B. Tá? Depende, está lá. É estrutural. Então o que tem? Tem que reduzir a interdependência. Você não ser dependente de outros. Prof. Acabou, cara. Tá aí. Abordagem processual. Esse processual não é de gestão de processos, cara. É diferente. Esse processual você vai ter que fazer um macete. Processual você vai ter que lembrar do número 3 na gestão de conflitos. Professor, número 3, porque a terceira pessoa vai ter que ter a intervenção de um terceiro. Quando o chefe chamou o rapaz que tinha problemas auditivos e o outro, ele não está tendo a intervenção de terceiros? Então essa é a abordagem para resolver, para solucionar o conflito, a abordagem o quê? Processual. Em que procura reduzir conflitos através da modificação do processo. Isto é, de intervenção no episódio do conflito. O chefe não interviu lá nos 2 caras lá do conflito? Sim. Pode ser utilizada por uma das partes em conflito, por pessoas de fora ou por uma terceira parte, como um consultor, um administrador, neutro ou diretor. Então tá aí. Tá? Pode ser, olha só, há uma intervenção no episódio do conflito. Pode ser utilizada por uma das partes em conflitos, então tem a terceira e pode ser por uma das partes do conflito, não esqueçam disso. Só que isso aqui é raro, porque se os dois já estão de bico virado, cara, dificilmente eles vão se entender. Normalmente acontece por pessoas de fora que têm uma visão mais privilegiada ou uma terceira. Essa terceira pode ser o chefe, né, um diretor ou um consultor, alguém de fora. Então essa aqui é a abordagem processual. Pode ser realizada em 3 maneiras diferentes. Desativação do conflito, reunião de confrontação entre as partes e a colaboração. Tá aí. Bingo, prof. Bingo. Desativação do conflito. Você esclarece os fatos, desativou o conflito entre as pessoas. Reunião foi a estratégia utilizada no exemplo que eu passei para vocês. E finalmente a colaboração. Cada um propõe o quê? Colaborar com aquele assunto, daquele processo, e vai o quê? Resolver o conflito. 10, prof. 10. Pronto, cara. Poxa, meu, olha aí. Vai ficando competitivo, não é isso?